Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso ciclo do riso de dia 12 de outubro. É um prazer para mim estar aqui com vocês. O meu nome é Sabrina, eu sou Master Trainer de Yoga do Riso em Portugal e eu hoje também estou muito bem acompanhada, como tem sido habitual nos directos do Facebook. Estou acompanhada hoje pela Mônica Teixeira. Mônica é embaixadora do Riso Internacional e é líder de Yoga do Riso. E Mônica nos vai falar um bocadinho sobre o seu percurso profissional e depois vamos ter uma conversa descontraída com ela sobre como encontrou o Yoga do Riso e mais coisas e novidades. Portanto, Mônica, bem-vinda. Muito boa tarde, querida. Olá, Sabrina, boa tarde. Muito obrigada pelo convite também. Muito obrigada, é com muito, muito prazer, e tu sabes disso, que eu estou aqui hoje a acompanhar-te e a aceitar o teu convite. Muito obrigada. De nada, querida, obrigada também. Então, fala-nos um bocadinho sobre ti, Mônica. Como encontraste o Yoga do Riso? Ora bem, eu encontrei o Yoga do Riso uns meses antes de fazer a formação contigo, do líder de Yoga do Riso. Eu sou do Porto e vivo em Matosinhos. Na altura sou líder de Yoga do Riso já desde 2013. E, entretanto, quando fiz a formação, estava à procura, porque tinha experimentado uma sessão de Yoga do Riso, assim ao acaso, e fiquei assim curiosa com aquilo, procurei mais informação, entretanto, demorou alguns meses, e depois houve uma amiga em comum, com outra pessoa que fez comigo o curso. Houve uma amiga em comum que nos disse para fazer Yoga do Riso, Sabrina Tacconi, e então nós fomos à procura, as duas, da Sabrina Tacconi, e quando encontramos, fizemos a formação e a partir daí nunca mais o Yoga do Riso saiu da minha vida. O riso já fazia parte dela, não é? Como faz parte da vida de todos nós. Andei ali assim um bocadinho distanciada do riso durante um tempo da minha vida. Eu acho que se calhar todos nós, quando começamos a entrar na adultez, às vezes afastamos-nos um bocadinho do riso, porque começamos a ficar sérios e achamos que as nossas atividades profissionais e a nossa vida acaba por ser aquilo que comanda. E foi um bocadinho isso que me aconteceu. Eu fiz direito, não é? E fui advogada até 2000, durante 10 anos, sensivelmente, e o riso era bastante distante, porque exercia uma atividade muito séria. E quando é muito séria. Hoje sei que isso era, que a perspectiva que eu tinha é diferente, não é? E à data, eu pensei, quando descobri o Yoga do Riso, eu pensei assim, bom, isto é uma revelação completa, porque perceber que em segundos, e há um exercício que eu aprendi e que faço
rigorosamente desde essa altura, portanto há vários anos, e que funciona na perfeição e que acontece em segundos, que é, eu estou a pensar, por exemplo, em algo que me está ali a moer o pensamento, ou numa coisa que eu considero que não me está a fazer bem, e quando eu tomo consciência desse pensamento, uma coisa que eu faço imediatamente é bater uma palma e aquele pensamento ele pode não desaparecer, mas limpa a palma e o riso logo de seguida. Isso para mim acho que é revelador e é uma das formas mais simples para nós compreendermos como o riso pode ser uma ferramenta que nós podemos utilizar em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. É evidente que se eu estiver à espera do dentista, por exemplo, não é? Da minha vez, e começo a pensar, porque eu tenho medo de dentista, não é? Então começo a pensar nas brocas e não sei o quê, não vou. Mas se calhar faço de uma forma mais discreta. Faço um toque no corpo, na perna, e faço uma gargalhada assim mais subtil. E mesmo assim funciona. Isso para mim acho que é revelador. E perceber isso já enquanto adulta só me leva a dizer que se houver mais do que uma vida, para a próxima eu quero vir já com a informação de yoga do riso, logo aos 3 anos, um papelinho a dizerem vais aprender yoga do riso. para eu já com o manual. Exatamente. Exatamente. Porque nós realmente já vimos com essa ferramenta, mas depois esquecemos-nos dela durante ali pelo menos comigo, e eu vou reparando que eu também trabalho com pessoas adolescentes e adultos, e percebo a seriedade no mundo do trabalho e no mundo da escola e da formação. As pessoas estão muito sérias e agora com isto que nós estamos a viver, mais ainda. E o yoga do riso é realmente uma revelação para mim, transformadora. É uma técnica excelente, sim, sem dúvida. E imediata, porque as pessoas estão sempre à procura de coisas que não demoram muito tempo, não é? Que sejam rápidas. E esta acho que é evidente que outros benefícios podem advir com mais tempo, com mais periodicidade na prática, mais duração das práticas e por aí fora, mas é imediato. Alguém que experimente uma sessão de yoga do riso, pela minha experiência, é imediato. Há uma mudança qualquer, não é? A pessoa acaba por sentir isso como eu senti, não é? Como eu senti quando experimentei a primeira vez. Exatamente. O que te fascina, Mônica? O que te fascina no yoga do riso? É todos os dias eu ter a possibilidade de tomar consciência do meu riso e de perceber as mudanças que ele vai tendo, de ir estando atenta ao riso dos outros também, o estar com os outros, a rir, o perceber aquela revelação quando o outro percebe que o riso não precisa de ter anedota ou motivo para rir. Isso é fantástico. Quando se diz vamos rir sem motivo e as pessoas... Como? Como é? E perceber. Armado. E quando uma pessoa diz experimenta, vive, grava na pele, aquilo é uma forma de aprender algo diferente daquilo que nós estamos habituados, não é? Nós estamos habituados a sentarmos, a alguém a falar connosco e nós a tomarmos notas e a irmos aprendendo depois fazer o teste, fazer isto, fazer, não é? E o riso, acho que é o riso, nós, como já sabemos, como é uma coisa que nasce connosco, nós acabamos por depois... É uma coisa que nós já sabemos, nós estamos a aprender ou a reutilizar uma ferramenta que já está em nós. Exatamente. E que depois, quando vivenciamos, ela fica gravada na pele e nunca mais esquecemos novamente. Nunca mais. Não vamos voltar
Não vou É como preguiçar. andar de bicicleta, nunca mais nos esquecemos. Uma vez que Exatamente, aprendemos, é isso. nunca mais nos esquecemos, não é? E É o que isso. achas que o yoga do riso transformou mais na tua vida? A perspectiva, o olhar para o perceber, é como se a vida tivesse um pêndulo, não é? Eu vejo assim, como um pêndulo. E este pêndulo, ele está sempre equilibrado na parte onde eu não vou com expectativas para nada, zero expectativas. E o yoga do riso ensinou-me a fazer isso, a aceitar as zero expectativas, a ir para a vida com zero expectativas. Não vou, nem vou sem expectativas, nem vou com muitas expectativas, vou com zero. Ok. E então acontece o negativo, ou aquilo que pode ser conotado como negativo, que eu hoje acho que já nem digo negativo, digo Pois, alguma coisa que pode. desafiante, Sim, um sim. desafio. Por exemplo, eu olho para isso exatamente assim, já vejo como um desafio, já vejo como algo que eu vou ter que aceitar, que vou ter que compreender e que vou ter que rir sobre isso, mesmo que seja um desafio que para alguns possa ser um desafio, sei lá, pensar na morte de uma pessoa, por exemplo. Eu não vou rir-me da morte de uma pessoa, nem quando isso acontece, nem com a perca de alguma coisa. Mas a forma como o yoga do riso me ajudou a aceitar esses acontecimentos de uma forma muito mais leve e muito mais natural. Essa é a grande mais-valia. Mas são muitas, são muitas. Eu utilizo na Claro, minha vida pessoal e também a nível profissional. Utilizo já há bastante tempo. E vejo perfeito, a acontecer nos outros. Isso também exato, é uma parte muito compensadora. Perceber que não fica só connosco. Como faz exato. parte, o sistema é aberto, não é? Então, é diferente de ter uma dor de barriga, que tu não estás a sentir a minha dor de barriga, não é? Mas o riso é impossível, a pessoa sente o riso do outro, a pessoa está ali, ela é contagiada. E isso é muito compensador, perceber que aquilo que eu posso ter pode servir para o outro, pode ser partilhado com o outro. Isso Uhum. para mim também é muito, muito compensador. Se for para falar sobre aquilo que eu gosto e aquilo que eu penso, eu vou ficar aqui até amanhã. São tantas, tantas, tantas coisas. Fala-nos também dos teus projetos, Mónica. Que projetos tens agora em relação ao teu trabalho na área de desenvolvimento pessoal? Pronto, eu já disse há pouco, a minha formação de base é Direito. Eu fui advogada, agora tenho a inscrição suspensa por opção e comecei a dar formação a partir de 2000. E nesse ano eu comecei a perceber que, ao contrário do que eu sentia enquanto exercia a advocacia, a formação preenchia-me muito mais. E foi aí que eu realmente me comecei a encontrar a nível profissional. Então Uhum. comecei a trabalhar em áreas muito específicas da formação, mais relacionadas com a legislação, com o direito, com essas áreas assim. No entanto, depois comecei a perceber que gostava de aprender outras coisas, comecei a fazer outras formações e acabei por depois então chegar ao yoga do riso e agora, desde 2011 mais ou menos, que tenho um projeto que eu comecei a fazer pezinho, antepezinho, muito devagarinho, com muitos empurrões teus também, muitos destes, Que lindo. e muitas conversas de vai para a frente, ideia fixe, Mónica, ideia fixe, e por aí fora, que também me ajudaram muito a receber o empurrão, porque quando vem assim de uma pessoa em quem nós confiamos e que a consideração que temos, não é? E tu sabes disso, Obrigada. isso tem outro significado, não é? E então, no final do ano passado, encontramos-nos no Porto e É recebi verdade. mais um empurrão, assim, este já foi assim um bocado mais forte, e eu senti mesmo a força e pensei, epá, isto é mesmo para eu avançar. E então, quando eu disse Academia do Riso, tu disseste,
Mónica, é um nome espetacular! E eu pensei, realmente. Então aí eu... É um nome espetacular. Temos que aproveitar mais vezes, não sei o quê. Eu disse, com sotaque. E eu disse assim, eu sinto, Sabrina, que este próximo ano vai ser um ano Chan. E nós as duas a rirmos-nos disso. E depois foi um ano Chan, não é? Foi tão Chan que eu comecei, quando entramos no confinamento, eu fiquei de repente sem nada, não é? O trabalho parou todo, as empresas pararam, o trabalho com as empresas parou e eu comecei a pensar, e agora? O que é que eu vou fazer? E então comecei, e de conversas que nós também fomos tendo, eu fui pensando e pensei, que eu penso muito, e decidi avançar. E então comecei timidamente com a Academia do Riso, como tinha tempo, comecei. E então foi um bebé que começou a crescer na altura do confinamento. O março, o abril, começou a crescer. No abril, inícios de abril, comecei a fazer um primeiro direto, que tentei fazer vídeos, mas os vídeos não estavam a funcionar, e o direto foi sem rede, foi sem nada, e depois já foi andando de outra forma. Senti aquilo que nós já conversamos mais do que uma vez, de que realmente nunca, até à data, senti que as pessoas precisassem tanto do riso e fosse tão importante nós partilharmos aquilo que sabemos, não é? E com os outros. E recebermos também aquilo que os outros têm para partilhar. E aquilo que os outros têm partilhado comigo tem sido uma necessidade de rir muito grande. Quando não sabem o que é, querem experimentar. Quando percebem o que é, manifestam assim algumas inseguranças, inquietações. Agora, quando experimentam, ficam viciados e então seguem em frente e já foi. Ok. E pronto, e a Academia do Riso nasceu e agora já estamos assim em velocidade. Em bom processo, em bom processo. Ok, então vamos fazer uns exercícios de riso, não é, Mônica? Vamos, sim. Olha, deixa-me aqui pôr a iluminação a funcionar, só um momentinho. Põe. Está bem? Sim. Isso já? Está muito escuro. Pronto, desculpa lá. Pronto, agora, Também já liguei a luz. muito obrigada. Continuamos aqui a agradecer às pessoas que estão a assistir ao direto de hoje e às pessoas também que vão ver depois. Muito obrigadas por estarem aqui. E agora é o momento onde a Mônica nos vai preparar uns exercícios de riso para que pratiquemos e sintamos os benefícios que nos vão proporcionar. Ok, Mônica? Avança. Ok. Bom, então podemos começar com umas palmas. No Yoga do Riso, nós aquecemos com umas palmas e vamos fazer um ho, ho, ha, 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 ok? Então, vamos começar assim. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Aumenta o ritmo agora. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 O difícil depois é parar. Agora fazemos uma inspiração, levantamos os braços e soltamos. Vamos repetir. E inspiramos mais uma. E inspiramos. Ora bem, há um riso que eu gosto muito, e eu lembrei-me de o fazer aqui, que é aquele que nós mudamos a nossa expressão. Porque o dia pode começar de uma forma, e nós falávamos do dia de hoje, não é? O dia de hoje pode ter começado de uma maneira, mas nós podemos transformar isso e tornar uma coisa que pode ser um desafio menos bom numa coisa positiva, não é? Numa coisa que nos vai fazer sentir bem. E então, que é aquele de mudarmos a expressão da cara, ok? Então,
Assim estamos sérios. E agora vamos mudar. E agora inspiramos mais uma vez. E seguramos um bocadinho e soltamos. E já estamos ótimas. Mais uma. E soltamos. Mais uma, vamos inspirar. Mais uma. Que bom, Mónica, muito obrigada pela partilha de hoje, muito obrigada pelos exercícios de riso fantásticos. Eu adorava que deixasses aqui uma mensagem final para as pessoas que estão a acompanhar o directo e para as pessoas que depois vão ver. Qual é a tua mensagem final, Mónica? Eu desejo a todas as pessoas muito mais riso nas vidas de cada um, acolham e aceitem aquilo que a vida tem para vos entregar. Se tem riso, riam, se tem choro, chorem, mas aceitem e tomem cada vez mais consciência daquilo que são e daquilo que estão a viver. E riam muito, que nós precisamos muito, muito de riso na nossa vida. Fantástico, Mónica. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por terem estado aqui hoje. Quarta-feira, às 10h30, vou ter um directo especial no canal de YouTube, porque atingimos os 400 subscritores. Sou muito grata a todas as pessoas que se inscreveram durante estes anos. O canal já tem 14 anos. Portanto, há lá vídeos completamente históricos do meu início de carreira e tudo. Portanto, na quarta-feira, no programa O Seu Riso com Sabrina, às 10h30 nos encontraremos. Próxima segunda não há directo, mas depois vou anunciar o directo do final do mês, que será com José Santos, ok? Muito obrigada. E agora vamos encerrar, Mónica, com o riso da gratidão.
Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Mónica. Beijinho. Obrigada, Sabrina. Obrigada. Tchau. Nada, querida. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada, eu. Tchau, queridos. Obrigada.